Olá, alunos, sejam bem-vindos à Escola do Amor Inteligente. Quero começar com uma pergunta para você. Você gosta de facilitar ou complicar a vida? Eu imagino que a sua resposta é facilitar. Pois é, mas parece que quando o assunto é relacionamento, a maioria dos casais prefere mesmo complicar, sabia? E esse é o tema do programa de hoje. Para que facilitar se eu posso complicar? Tem gente que diz que complicar é uma característica assim bem feminina, que as mulheres gostam de complicar. Mas hoje a gente vai ver que tanto o homem quanto a mulher exercitam muito bem esse papel aí. Agora, mas antes da gente falar, como que as pessoas gostam de complicar a vida delas, vamos dar uma aula sobre como simplificar a relação. Ou seja, como confrontar comportamentos inadequados do parceiro na relação. A gente sempre diz aqui que certos comportamentos acontecem porque a gente permite, tá? Então, quando você percebe alguma atitude inadequada do seu parceiro, é muito importante deixar claro que aquilo é errado, é inaceitável, você não vai tolerar esse tipo de comportamento mais. Vamos dar alguns exemplos. Por exemplo, é muito comum hoje, Cristiane, a esposa ou o marido achar uma conversa no celular do parceiro que é inapropriada com alguém do sexo oposto. Então, como confrontar aquilo ali? Muitas vezes a pessoa só sabe brigar e não sabe confrontar de forma que o comportamento acabe e não continue mais. Óbvio que isso não está certo, não é mesmo? Aí chega um momento delicado. Como confrontá-lo sem que isso vire apenas mais uma briga sem fim? Claro que antes de mais nada você tem que ter certeza que essa postura realmente está errada, no caso do WhatsApp, da conversa inapropriada, e não precisa nem se falar que isso aí é inapropriado. E obviamente você também não pode estar fazendo a mesma coisa, cometendo o mesmo erro. E para nos ajudar um pouco mais, o terapeuta Alessandro Viana vai nos indicar algumas posturas corporais que podem tornar a conversa mais suave e eficiente. Vamos acompanhar. As pessoas confundem as famosas DR, as discussões de relacionamento, com embate. Então é importante expor o que te faz falta. Se eventualmente o parceiro se sentir agredido com algum tipo de atitude no relacionamento, é muito importante que se posicione. E, eventualmente, precisa se colocar de uma forma firme. Forma firme não significa dedo em riste, uma fala exacerbada, um comportamento agressivo, impulsivo, indo para frente. Não, mas é importante deixar muito clara a informação. Às vezes uma impostação de voz mais direta, sem verbalizar a agressividade, sem colocar um palavrão, mas fazer com que o outro entenda. Com que o outro entenda que aquilo está realmente machucando. É muito interessante essa linguagem corporal, ela tem que ser aberta para quem está recebendo, a comunicação, e quem está falando a comunicação também não pode ser agressivo demais e nem tampouco demonstrar medo, pavor, como se ele estivesse no erro, ao invés do parceiro sendo confrontado. Eu imagino, Renato, que as pessoas falam assim, não, a gente tem que dialogar, tem que dialogar. Aí a pessoa faz aquela cara assim, nós precisamos conversar. Claro que isso dá medo. Eu vou procurar a primeira porta para... Então, quer dizer, a linguagem corporal também é muito importante. Além do que você fala, o que você mostra. Porque, às vezes, você está mostrando uma coisa ruim, mesmo que você esteja querendo falar algo bom. Vamos então agora 5 passos que você deve seguir quando for confrontar um comportamento inaceitável do parceiro. O primeiro passo que você vai ver aqui agora é exatamente este. Já falamos anteriormente para reforçar, esteja certo de que há um comportamento errado. Quer dizer, você tem que identificar o que está errado. Se você está discutindo apenas uma questão de opinião, não é necessariamente algo errado, então você vai ter dificuldade de fazer o parceiro enxergar que aquilo é errado. Por exemplo, o parceiro, ele gosta de jogar o futebol dele. Não há nada de errado em jogar o futebol. Agora, se ele está jogando futebol e depois vai para o bar com os amigos e volta às 3 da manhã, é mais fácil você apontar o erro que está ali. Falando, olha, eu concordo que você pode, eu não vejo problema nenhum você jogar futebol.
mas eu não vejo que seja certo da sua parte chegar a esse horário. Bom, então você tem que ter certeza que há um erro. Qual é o erro? Você tem que ter claridade sobre isso. O próximo passo é você não estar vivendo no erro você mesmo. Isso, Cristiano, é porque muitas pessoas, às vezes, querem confrontar o erro do parceiro quando elas estão em débito também. E aí que quando a pessoa fala assim, mas você também chega tarde. Você, quando foi lá sair com as suas amigas, você chegou meia-noite outro dia. Aí... Eu falei para você não sair, você saiu assim mesmo. Então, quer dizer, você para ter moral, para corrigir um erro do parceiro, você tem que estar andando na linha, não é verdade? Então, antes de confrontar o erro, veja se você não está também com culpa no cartório, porque isso vai diminuir o seu crédito na hora de confrontar o erro. Próximo passo, tenha clareza sobre o que você quer que mude e quais as consequências se isso não mudar. Quer dizer, não adianta eu chegar para você, para o parceiro, e falar assim, olha, eu não gostei disso que você fez. Você tem que falar o que você não gostou, mas você tem que também dizer o que você gostaria que acontecesse ao invés daquilo. Seja claro sobre o que vai precisar mudar e, se não mudar, o que você vai fazer a respeito desse comportamento contínuo que insiste no erro. E essa parte das consequências é muito importante, porque é a parte que você vai ter força, você vai ter que usar força para falar, porque as pessoas não dão consequências. Então você fala assim, eu não quero que você faça isso aqui está errado, você tem que mudar isso. Aí o outro fala assim, tá, mas eu não quero mudar. E aí? Eu vou continuar chegando 3 da manhã. Né? E aí? Então, o que vai acontecer? Aí você fica brigando com ele. Aí não adianta, você não me ama. Não adianta você ficar, você não me ama, fazendo drama. Mas é porque você não me ama, porque isso, porque... Não adianta ficar debatendo. Se é inaceitável, se está errado, se é inaceitável, é igual quando o policial para a pessoa na estrada. O policial para a pessoa que estava acima da velocidade, pergunta para a pessoa, você sabe por que eu te parei? Provavelmente a pessoa já sabe por que foi parada. Se não, ele fala, eu te parei porque você estava a 160 numa zona de 120. Você pode explicar e falar, mas porque eu estou com pressa, porque eu não percebi, porque o carro é potente, porque a estrada é boa. Você pode falar qualquer razão. O guarda simplesmente vai fazer a multa e dá para você. Você tem que pagar. É consequência. Você tem que dar a consequência. Se você chegar às 3 da manhã mais uma vez, você não vai me encontrar aqui. Eu não vou continuar nesse casamento enquanto você não respeitar a sua esposa, os seus filhos, a família que você tem que cuidar. Pronto? E você tem que estar preparada para dar essa consequência. Bom, vamos então a mais uma dica. Comunicar sua posição de forma firme e respeitosa. Quer dizer, isso que você acabou de falar teria que ser de firme e com respeito. Porque às vezes você dá a consequência, mas você dá a consequência gritando. Então é assim? Então eu vou sair de casa... Quer dizer, você está na emoção, na flor da pele ali. Ninguém está te ouvindo. Só está vendo a sua raiva, o seu ódio, a sua loucura. Quer dizer, ele nem está entendendo o que você está falando. Quando você fala firme, respeitosamente, então é possível que a pessoa esteja entendendo o que você está falando, ouvindo o que você está falando. Ela não está vendo a sua reação louca, ela está ouvindo o que você está falando. E a chance dela reagir emotivamente também é menor. Muito menor. E é por isso que você tem que seguir os passos, porque quando você está na razão, você não precisa alterar a sua voz, você não precisa gritar, você não precisa xingar. Novamente, o exemplo do guarda na estrada. O guarda não precisa chegar e começar a gritar, você está louco, você está nessa velocidade. Ele não precisa fazer isso. Ele tem a lei do seu lado e ele pode, e a autoridade para poder te dar consequência. Então, seja firme na comunicação do que você não aceita e seja respeitoso no falar. Não precisa agredir, humilhar a outra pessoa, diminuir a outra pessoa, começar a chamar nomes, etc, etc. Ok? Esse é o 4º passo. E o 5º e último passo é agir de acordo com o que o parceiro decidir fazer, mesmo se ele não decidir fazer nada, que já é uma decisão. Se o parceiro disser assim, não vou mudar, acabou, vai continuar tudo como está, e se você não gostar, coma menos. Então, esta é a decisão dele, continuar no erro. Você tem que estar preparado para seguir aquelas consequências do passo anterior que nós falamos. Quer dizer, não está nas mãos dele a situação, está na sua mão.
Ele não quer fazer a parte dele, então você vai e faz o que você disse que ia fazer. Isso é muito importante, porque se você não pega a situação na sua mão, você fica achando, não, ele tem que mudar, eu já falei, ele tem que mudar, eu já falei que eu ia sair, mas você só fica ameaçando, você vai enfraquecendo as condições. Porque ele vê, tá vendo, ela falou que ia sair, mas não sai. Eu vou continuar fazendo aqui. E ele vai cada vez ficar mais descrente a tudo que você diz. Quer dizer, certas decisões podem levar até a um rompimento, uma separação temporária. Mas você tem que estar pronto para isso. Se o parceiro, se a parceira achar que você não vai dar continuidade à sua decisão, aí mesmo é que ele ou ela não vai mudar. Então você precisa ser forte, fazer o que tem que ser feito para confrontar o erro, dar as consequências, mesmo que isso signifique dar um tempo nesta relação, uma consequência que é esse tempo, para que a outra pessoa entenda que você não vai continuar na relação até que aquele comportamento mude. E foi isso que os nossos convidados de hoje não fizeram. Vamos conhecê-los melhor para entender por quê. Um pai viciado em pornografia, ausente e muitas brigas dentro de casa. Tudo o que o Carlos queria era um relacionamento diferente do que os pais dele tinham. Meus primeiros namoros foram no colégio, né? Um conquistador, porém tímido. Aí eu marcava o território, via se estava na minha, e se estivesse na minha, eu ia e atacava. Os meus namoros, eu sempre fui bem intensivo de noivar, de casar e de querer ter família. A minha ex-noiva, eu conheci ela numa festa de quermesse, uma festa junina de bairro. Eu tinha 22 anos para 23 e ela tinha 14 para 15 anos. Quando eu fiquei noivo, eu disse, obviamente eu queria posteriormente casar, constituir família, ter filhos. A princípio, não sei se foi pela empolgação de nós morarmos juntos e montar o apartamento, enfim, pelo início, pela empolgação, ela comprou a mesma ideia. Nesse decorrer dos 9 anos, eu já estava para os 32, para os 33, e ela já estava dos 23 para os 24 anos, e aí foi que ela ingressou na faculdade. Aí tudo que ela começou a viver na faculdade, eu já tinha tido essa vivência. E aí eu sempre com aquele pensamento, quero constituir família, quero ter filhos, quero ter uma vida realmente de casado, quero casar. E ela não, ela ingressou na faculdade, ela começou a frequentar festas de faculdade, baladas com amigas de faculdade. E aí foi que os conflitos começaram a aumentar. E aí foi que a gente começou a ir para o fim do relacionamento. Na infância, Adriana teve que conviver com a ausência da mãe, que precisava trabalhar muito para ajudar no sustento da família. Desde pequena, que eu sempre ficava na casa de outras pessoas. A minha mãe sempre pagava outras pessoas para cuidar de mim. Passei uma situação que eu me lembro, eu devia ter uns 6 anos de idade. Uma família que a minha mãe me deixava, eles estavam um dia bastante frio, estava até garoando. E eles foram almoçar e eles não deixavam eu comer a mesma comida que eles. A minha mãe precisava levar a minha comida separado. E aí naquele dia eles reuniram toda a família, me pegaram, colocaram eu para fora da casa, fecharam a porta, almoçaram lá dentro. E eu lembro que eu me senti tão mal naquele dia que eu fiquei chorando do lado de fora da casa. O pai da Adriana era alcoólatra. Um dia ele tinha bebido bastante e chegado bem tarde da noite, assim já no início da madrugada, e a gente estava dormindo. Como a casa era de madeira, ele pegou pregos e começou a fechar as janelas e as portas da casa para a gente não sair de dentro da casa. E aí, nisso, ele colocou fogo pro lado de fora da casa. E aí a gente começou a gritar, pedir pro meu pai, pelo amor de Deus, para ele abrir as portas e as janelas pra gente sair. E ele lá do lado de fora, falando que não ia abrir, a gente gritando. Aí eu acho que bateu um arrependimento nele do que ele estava fazendo. Ele começou a jogar água do lado de fora, nessa parte da casa que estava queimando. E foi por fora e arrancou os pregos e deixou a gente sair. Na adolescência, ela só queria saber de estudar, se formar, mas logo conheceu o primeiro marido e tudo mudou. O início desse relacionamento para mim era bastante feliz, porque eu comecei a me sentir uma pessoa importante para alguém, finalmente. Eu comecei a me sentir querida, até que problemas financeiros começaram a surgir. Aí aquele homem que até então
era paciente, era atencioso, estava sendo carinhoso comigo, ele passou a me enxergar como um problema sério na vida dele. Ele começou a me culpar pelos problemas financeiros da casa. Então, eu tive a ideia de ter um filho, porque na minha mente, naquela época, eu achava que um filho ia fazer com que trouxesse união para nós e que a partir daí, aquele amor que eu não sentia ia nascer. E aí, quando eu fiquei grávida, não foi bem como eu imaginei, não. Primeiro porque ele nem recebeu a notícia com a alegria que eu imaginei que ele fosse receber. Ele ficou meio indiferente à notícia. Eu contei e parecia que eu tinha contado para ele que eu tinha ido no supermercado comprar alguma coisa. Depois de 5 anos de casada, eu fui tomar a decisão de me separar porque eu vi que eu tinha cometido um erro bastante grande. Eu vi que tudo aquilo que eu imaginei não tinha acontecido. Então, a Cintia e o Cato foram conversar com eles. Veja só a complicação dessa história. Adriana e Carlos, muito bem-vindos aqui ao programa. Como é que vocês se conheceram? Nós nos conhecemos numa festa, porque eu tinha uma amiga, uma grande amiga mesmo, assim, bastante próxima, e ela começou a namorar um rapaz que era amigo dele. E aí nós tínhamos o hábito de sair e tal, e como ela começou a namorar, eu sempre era a vela, né, do namoro dela. E aí ela começou a falar, seria legal se você começasse a namorar também e tal, só que eu estava bastante sossegada mesmo em relação a isso. E aí, um belo dia, eles fizeram de propósito, ele convidou ele para ir à festa e me convidou para ir para nos apresentar. E aí, chegando lá, eles fizeram isso, nos apresentaram, deixaram a gente sozinho para a gente conversar, para a gente se conhecer, aí a gente trocou o telefone e foi dessa maneira que a gente se conheceu. Aí, nesse meio tempo que a gente estava se conhecendo, de alguma forma, essa ex-namorada dele ficou sabendo que ele estava conhecendo uma nova pessoa, que no caso era eu. Mas aí ele preferiu conversar comigo, se afastar de mim, para dar uma nova chance para ela. E aí a gente ficou 6 meses. Você sumiu, Carlos? Eu achei melhor, vamos dizer, entre aspas, romper com a Adriana, né? A gente estava saindo, estava se conhecendo, para voltar a conversar com a ex. Porque você gostava dessa moça? Sim, ainda gostava. Aí depois que eu falei, não dá mais, a nossa história mesmo realmente terminou. E aí depois de um certo tempo eu voltei a ligar para a Adriana. Ele falou, bom, eu tenho um apartamento próprio, por que você não vem morar comigo então? Quando a Adriana me contou que ela ia morar com o Carlos, eu achei que seria uma loucura. Porque ele era muito diferente dela, né? Muito diferente mesmo. Eu ainda falei, filha, pensa bem, para depois não se arrepender, né? E para você ir morar com ele, qual a impressão que você tinha dele? Para tomar essa atitude, assim? O Carlos, ele passava aquela impressão do homem que a maioria das mulheres desejam ter. Um homem bem-sucedido, que fala bem, que conversa bem, já proprietário de um apartamento, estudado, já tinha um carro importado. E ele sempre falou que ele tinha vontade de constituir família. Isso não era segredo para ninguém, ele falava. Então, na minha mente, eu também imaginava isso. Ele teve um relacionamento frustrado, eu também tive, então tá aqui a chance, eu quero ter uma família, ele também quer, ele nós tem dois estabilidade, vamos... temos os mesmos objetivos. E você foi junto com a sua filha? A princípio não, a princípio fui só eu, a minha filha ficou na casa da minha mãe e só fui eu viver com ele. E aí com uma semana a gente já teve aquele choque de personalidade. O que esse vaso tá fazendo aí? Eu achei que ele ia ficar melhor aqui desse lado. Você não acha? Não acho, tá? Esse vaso fica aqui, porque aqui é o lugar dele, tá? Aqui. E desde quando o vaso tem lugar? Desde quando eu sou o dono do apartamento e eu decido onde as coisas vão ficar, dá pra entender? Nossa, mas eu só achei que ele ia ficar melhor ali. Eu não vejo o menor problema nisso. Não mexe, Adriana, não mexe no vaso. Precisa toda essa grosseria só por causa de um vaso? O apartamento é seu, né? Tô entendendo agora. Que bom que você entendeu, né? Porque o apartamento é meu e eu não gosto de ninguém ficar mexendo uma coisa de um lado pro outro, tá bom? Ponto final. Vambora? Você não falou que tá atrasada? Anda, então vambora, né? Você é um grosso mesmo. Na hora eu já falei, nossa,
Isso não vai dar, isso não vai dar certo. O verdadeiro Carlos estava aparecendo ali. E Adriana, mesmo você vendo esses comportamentos dele, ele sendo agressivo com você, você continuou morando lá? Continuei morando lá. Continuei porque, como eu tinha me desfeito de todas as minhas coisas, a princípio eu não queria sair de lá. E ainda eu consegui dar mais um passo à frente. Um dia a gente estava assistindo uma programação de televisão que estava falando a respeito de casamento. E ele fez um comentário comigo. Ah, quando a gente se casar e tal. E aquilo, eu olhei assim pra ele, falei, casar? Ele falou assim, a gente só tá junto, a gente não é casado. Um dia a gente vai se casar. Eu, tá bom. E eu fiquei com aquilo na cabeça. E aí passou um tempo, um dia nós tínhamos saído pra jantar juntos. E eu toquei no assunto. Eu falei pra ele, você tem mesmo vontade de casar com festa, com véu, grinalda, tudo que tem direito? Ele falou, tenho vontade sim, eu sempre tive esse desejo. Eu falei, então por que a gente então realmente não casa, então, já que essa é a sua vontade e tal? E aí eu falei, ele falou assim, tá bom, vai ser legal, tal, vamos ver sim. E aí eu comecei a correr atrás de como que nós íamos nos casar. Mas nesse tempo, ele ainda continuava assim com os comportamentos de grosseria? Dentro de casa, você se sentia um pouco limitada? Ainda continuava assim? Continuava. E mesmo assim, você ainda tinha, vamos casar? Assim. Por quê? Assim. Eu sou muito, como eu diria, eu sou uma pessoa muito obstinada. Parece que quanto mais a coisa é difícil para mim, mais eu quero resolver. Eu não desisto. Não sei se isso é um defeito ou uma qualidade, mas eu não consigo desistir das coisas. É bom, mas no equilíbrio. Tem que achar esse equilíbrio, porque é bom a pessoa que é perseverante, que vai até o fim, mas sabendo como chegar lá. Sim, e eu pensava, eu me desfiz de tudo que eu tinha, de tudo. Eu vim Tem que dar certo. Tem que dar certo. E você não sabia que estava entrando numa verdadeira mentira, né? Não. Você falou para ela que o apartamento estava quitado, que o carro estava quitado, e mostrou para ela uma estabilidade que não era verdade. Sim. Como é que era a sua real situação? Bom, minha real situação na época, eu tinha uma empresa, né? E eu estava falindo essa empresa, eu estava quebrando essa empresa. Eu queria continuar com o status que eu sempre tive e não queria mostrar que eu estava na pior. Ela não fazia ideia? Não. Você mentia para ela? Sim, bastante. Não só nesse aspecto, mas como outros aspectos também. Quais outros aspectos? Eu ia para um lugar, falava que ia para outro, eu saía do futebol, ia para outro lugar e ela pensava que eu estava no futebol. E você tinha medo que ela descobrisse as mentiras? A princípio não, porque eu tinha na minha cabeça que eu ia conseguir me reerguer, que eu ia conseguir voltar ao status que eu tinha. Agora, uma pergunta, porque levar uma vida dupla, entre aspas, mas é praticamente uma vida dupla, dentro de um relacionamento, dentro de onde moram juntos, é difícil, porque a pessoa está lá, está morando com você, está vivendo com você. Ela não tinha acesso à conta bancária, não. Ao seu celular, às correspondências? Não, naquela época não. Não tinha? Não. E a coisa estava feia mesmo? Tava. A que ponto, Carlos? Tava do ponto de, vamos dizer, como a gente fala aí, de vender o almoço para comprar a janta. Não tinha dinheiro? Tava... As parcelas do carro, do apartamento, como é que estavam? Tava atrasado. Tava tudo atrasado. Ela chegou a menina chegou na minha vida no pior momento da minha vida. E na sua cabeça era o melhor momento? Eu não sabia mesmo. Eu fui descobrindo, né? Eu fui descobrindo o que estava acontecendo realmente, mas eu não sabia. Como que você foi descobrindo? A princípio eu comecei a notar que ele pedia dinheiro para mim, que eu trabalhava e eu comecei a notar que ele pedia dinheiro. Você tem tanto para eu pagar não sei o quê? Você tem tanto para eu pagar não sei o quê? E eu comecei a achar estranho. E às vezes cartão de crédito, às vezes eu pedia emprestado para ele, porque eu não tinha acesso realmente a nada que se dissesse respeito a ele. Era tudo com senha, tudo guardado, eu não tinha acesso. E às vezes eu falava para ele, não dá para você comprar tal coisa no seu cartão de crédito? Ele, não, tem que ser o mês que vem. E aquilo começou a me intrigar. Eu falava, mas por quê? Ele ganha bem, o limite do cartão de crédito dele é alto, não é possível, tem alguma coisa errada.
Mas eu ainda aguardando. Um dia meu pai foi buscar a gente na escola, até me lembro disso, com aqueles jaleco branco, né, de padaria. Aí os meninos começaram a brincar com ele, falaram assim, Carlinhos, seu pai é padeiro, não sei o que lá, sei lá, porque é de escola particular, né? Aí ele falou assim, meu pai não é padeiro, meu pai é dono da padaria. Então ele sempre quis, assim, aumentar, assim, sempre quis ser uma coisa que ele não era, entendeu? Ele sempre quis estar por cima das coisas, né? Agora, qual a sua ideia de casamento? Então, Cucato, quando eu estava com ela, eu sentia uma coisa. Quando eu estava longe dela, eu já sentia outra coisa. Eu estava pensamento meio inconsequente, não conseguia ter uma direção certa. Então, você está acompanhando aí agora da história do Carlos e da Adriana, é o resultado de uma pessoa que não encara a própria verdade, então opta por uma mentira, uma vida de mentira. Eu vou repetir, porque talvez muitos que estão assistindo estão vivendo isso. Enquanto você não encarar a sua verdade, as verdades sobre a sua vida, você vai viver uma mentira. E um dia a casa vai cair. E grande será a ruína, grande será a sua vergonha, grande será o atraso da sua vida. Você poderá passar anos e anos da sua vida, tudo jogado pelo ralo, porque você se recusou a confrontar as verdades da sua vida. É o que o Carlos está aí contando que aconteceu entre ele e a Adriana, e já acontecia antes dele encontrar a Adriana. Mas depois do intervalo nós vamos saber qual o rumo que a história desse casal, cheio de monstrinhos, tomou. Não saia daí, a gente volta já já. Quer uma direção prática para lidar com os desafios da vida a dois? Adquira o novo livro Casamento Blindado 2.0. Nesta edição ampliada e atualizada, Renato e Cristiane Cardoso trazem diferentes experiências e conselhos. Novos capítulos, mais conteúdo. Faça um upgrade no seu relacionamento. Casamento Blindado 2.0 é ler, praticar e ver os resultados. Nas melhores livrarias ou pelo site casamentoblindado.com. Um mentiroso compulsivo na relação. Como que aconteceu na história do Carlos e da Adriana, a seguir de ela descobrir que tudo que ela pensava sobre ele era mentira. Vocês se lembram que o bloco anterior, o Carlos disse que queria casar e que eles acabaram indo morar juntos. A princípio até pareceu uma boa ideia, mas o tempo mostrou que não. Com sentimentos mal resolvidos da relação anterior e completamente perdido na relação com a Adriana, o Carlos chegou à falência financeira. Acompanhe agora a segunda parte da conversa deles com o Cucato e a Cíntia e saiba como as mentiras que o Carlos inventava vieram à tona e qual foi a reação da Adriana. Agora você, casamento marcado, e as mentiras do Carlos, ou Adriana? E aí foi aí que eu comecei a descobrir. Num sábado, eu estava limpando a casa e a mochila dele, que ele carregava sempre com a maior parte dos segredos dele, ele mantinha na mochila. Porque como ele levava para o trabalho, não havia maneira de eu ter acesso a essa mochila. E ele deixou a mochila aberta, perto do sofá, e na hora que eu fui varrer o chão, eu fui pegar a mochila para colocar em cima do sofá, eu peguei de mau jeito, as coisas caíram no chão. No que caiu o contrato de locação do apartamento. Oi, boa tarde. Tudo bom? Eu queria uma ajuda. Eu sou mulher do Carlos Costa. Eu achei aqui o contrato de locação do apartamento da Rua Itápolis. É isso mesmo? O apartamento é alugado? Sei. E não tem nenhuma negociação para venda do apartamento? Tá bom. Tá bom. Obrigada. Não é possível.
protesto. Dívida. Mais dívida. E aí foi aí que eu comecei a ver que, na verdade, ele não era bem quem ele falava. E uma coisa assim, é incrível. As pessoas de casa também precisam entender isso. A mentira, uma hora, cedo ou tarde, ela vai vir à tona. E é incrível, eu não acredito que seja coincidência de você, da mochila, cair e abrir e ter o contrato, né, da locação. Então, quer dizer, você pode tentar mentir, continuar a mentir 1 ano, 2 anos, 5 anos, uma mentira, mas você pode ter certeza que uma hora essa mentira, ela vai aparecer. Toda mentira, por melhor, entre aspas, né, que seja, por mais bem elaborada que ela foi, ela tem prazo de validade. Mais cedo ou mais tarde, ela vai ser descoberta. Ô amor, quando você passa o café, eu vou na padaria pegar um pão fresquinho pra gente, tá? Tá Já bom. volto. Maiara. Não acredito que ele tá falando com ela. Linda, estou sim de casamento marcado, mas você mais do que ninguém sabe que eu queria estar realizando esse sonho com você. As coisas estão complicadas por aqui, mas vou resolver tudo logo. Se cuida, fica bem. Um beijo. Como é que você se sentiu? Nossa, eu não sabia o que fazer. Eu fiquei assim, eu fiquei paralisada na frente do computador. Quando ele voltou, que ele me viu, que ele viu eu com o rosto assim virado pro computador, ele já entendeu, a ficha dele já caiu na hora. Ele falou, nossa, ela leu o que não precisava. E ele ficou muito nervoso comigo, ficou bastante bravo. Com você? Comigo, porque ele falou, como assim você invadiu a minha privacidade? Você mexeu no meu computador? Mexi sim. Você deixou aberto e eu olhei. Fiquei muito magoada com o que eu vi. Não acredito que você teve coragem de mexer no meu computador, nas minhas coisas. Não é possível estar de brincadeira. Quer dizer, eu vou na padaria comprar pão e você mexe nas minhas coisas. Cadê minha privacidade? Privacidade? É, privacidade! A gente mora junto, vai se casar e você diz pra sua ex que seu sonho é casar com ela? Você deve estar de brincadeira. É por isso que esse computador tem senha pra tudo. Agora entendi. Não acredito que você mexeu nas minhas coisas, na minha intimidade. Na boa, Adriana, agora você passou dos limites, cara, é minha intimidade. Eu nunca mais vou confiar em você. Não... Adriana! Adriana, vem aqui! Como assim você mexeu nas minhas coisas? Você não podia ter feito isso. E fechou o notebook e ainda Peraí, a errada foi você. Fui eu. Entendi. Eu que estava errada de ter mexido no computador dele, não podia ter mexido. Explica para a gente isso, cara, que agora eu fiquei curioso. Você estava conversando com essa moça já há quanto tempo? Não, então, o que aconteceu? A gente estava de casamento marcado, né? E a minha irmã estava num salão de cabeleireiro e a irmã da ex também estava. Só que a minha irmã, ela estava sentada e não viu ela entrar. E ela comentando com a dona do salão, falou, meu irmão está de casamento marcado, meu irmão vai casar. E eu preciso agendar com você para me preparar para o casamento do meu irmão. E a irmã da ex estava lá e ficou sabendo através disso. E aí contou para ela, e ela me ligou, ela falou, como? Como você vai casar? Você ficou quase 9 anos comigo entre namoro e noivado e você já vai casar? Aí foi que eu fiquei trocando telefone, e-mails com ela e aí bagunçou minha cabeça de novo. Agora, Adriana, você descobriu a conversa, você viu todas as mentiras, você não confrontou o Carlos, não? Confrontei e ele falava que não tinha nada a ver, que aquilo era conversa, que não tinha nada a ver, ele não assumia.
de forma alguma, nada do que acontecia. Quando eu descobri o apartamento, ele falou para mim que isso era assunto dele, que estava errado aquele papel. Quando eu descobri as conversas, ele falava que não. Ele chegava ao ponto de até falar que eram amigos dele que acessava celular, acessava o computador dele e mandava mensagem e tudo mais, que não era ele. Ele não assumia aquilo que ele fazia. E aí, eu vendo que ele não assumia, eu decidi colocar um aplicativo pago no telefone dele, que clona o telefone. Então, você passa a ter acesso ao WhatsApp, a e-mail, a tudo que a pessoa faz no telefone, você tem uma cópia para ver. Aí eu cheguei a esse ponto. Mas você não em algum momento pensou assim, é melhor contar a verdade para ela? Diante daquilo, assim, ela estava ali na sua frente, te confrontando, falando aquilo tudo, você não pensou, vou contar a verdade? Pensei em contar a verdade, mas eu não achava o caminho correto para mim poder falar para ela. Eu estava mais que enrolado. Era medo, vergonha? Era medo do que aconteceu, de fato, de perder ela de vez, de ela pegar e ir embora. De perder ela de vez, mas não tinha relação que vocês estavam vivendo, era uma mentira. É verdade. Tudo que acontecia entre vocês era baseado em mentiras, estava piorando. Ao invés de melhorar a situação, ficava mais complicada. E você não tinha coragem, faltava o quê para você falar a verdade para ela? Eu não conseguia achar um modo de sentar e conversar com ela e de falar a verdade. E mesmo assim, o casamento marcado. Eu fui teimando, eu assumo, eu fui bastante teimosa. Eu fui teimando, praticamente todo mundo era contra, falava pra mim, Adriana, não vai dar certo, ele ainda gosta da outra moça, não é você que As pessoas já sabiam do que tinha acontecido. Sabia, porque eu comecei a falar, gente, olha, tá acontecendo isso, tá acontecendo aquilo, porque eu percebi que nem mesmo a família dele sabia realmente quem era o Carlos. E aí, depois que eu coloquei esses aplicativos, algumas coisas eu cheguei a mostrar para a família dele, porque eles achavam até que quem estava mentindo, na verdade, era eu. E aí eu fui dar só um basta nisso, isso já lá próximo do casamento, que é o casamento marcado para setembro, em julho, um dia, num sábado, ele entrou no chuveiro para tomar banho, eu corri no meu celular para acessar o que ele estava fazendo, porque eu notei que ele estava a manhã inteira no telefone. E aí eu vi que ele tinha mandado uma mensagem para ela, marcando um encontro com ela naquele sábado. E por isso ele tinha ido tomar banho. Que palhaçada é essa, Carlos? Tá tomando banho pra encontrar ex? Encontrar ex? Para de loucura, só vou dar uma volta, daqui a pouquinho eu tô aqui. E o que é isso aqui, então? Você não tem jeito mesmo. Mas de novo isso, já te falei que eu tenho direito à minha privacidade. Solta esse celular. O que você vai me dizer? Que exatamente hoje, há 10 minutos atrás, o seu amigo te escreveu pra sair com você? Adriana, você quer saber? Então eu vou te falar. É verdade, sim. Eu vou encontrar ela, sim. E tem mais, esse casamento acabou. Eu não vou mais casar com você porque eu gosto dela. Tá bom? Pra mim, já deu. É isso, então? É isso, sim. Ah! Você tem certeza? Adriana! Adriana, pra onde você vai? Uma vez ela me ligou à noite, muito nervosa, né? Falando que eles tinham brigado, uma briga muito séria. E ela falou, mãe, tô saindo de casa, a senhora veio me encontrar em Suzano, na estação, né? Eu falei, minha filha, mas já é tarde, pra que, né? Você tá saindo de casa? Contorna a situação. Ela falou, não dá, mãe, vem me encontrar. Aí eu fui. Na época, a filha dela estava comigo, né, na minha casa. E aí nós fomos, encontramos ela na estação, ela estava muito, muito nervosa. Aí me contou por alto, mais ou menos, o que tinha sucedido entre os dois. Briga sobre as mentiras dele, né? Porque ele falava uma coisa, ela via que era outra, né? Então, ela não aceitava, lógico, né?
não quero falar com você, Carlos. Você já não tomou sua decisão? Então pronto, para de me ligar. Não, eu não quero. Não vou. Me deixa em paz. Adriana, desliga esse telefone. Já desliguei, mãe. Como é que você se sentiu? Então, naquele dia eu não fui no encontro e fui para casa da minha mãe. Aí chegando na casa da minha mãe, eu conversei com a minha família. E aí a minha família falou, veja bem, vê o que você está escolhendo, porque a nossa vida é feita de escolhas. Mas você contou para a sua família toda a verdade? Contei para todo mundo e aí minha mãe falou, ó, veja bem o que você vai fazer. E aí eu coloquei dentro de mim isso e liguei para ela. E como é que foi essa ligação? Então, aí nesse dia nós saímos para almoçar, a família inteira. Nós fomos num restaurante almoçar. E aí eu liguei para ela e falei, ó, tô com a minha família aqui no restaurante, vem para cá, tô te aguardando aqui. Ela meio que relutou e tal, mas aí ela acabou indo. A princípio eu não queria voltar para ele. Eu já estava até pensando aonde que eu ia morar e tal. Só que eu pensei assim, bom, eu cheguei até aqui, eu vou então colocar a minha condição. Então eu falei para ele, olha, a condição é, você vai ter que terminar 100% esse contato que você tem com ela, não quero mais saber disso. Você vai precisar ir comigo ao cartório, marcar de fato o casamento, porque a gente estava com a festa marcada, mas no cartório eu ainda não tinha dado entrada na documentação. Falei, então você vai ter que ir comigo ao cartório e eu quero acesso livre a tudo que você tem, a conta bancária, a celular, a e-mail, a computador, a tudo. Eu não quero mais absolutamente nada escondido. Eu falei, se não for assim, eu não vou. Ele concordou. Aí ele concordou. Mas você pensava que ter acesso a e-mails, a telefone, a conta bancária, que isso mudaria o Carlos? Eu achava que dessa forma ia ficar um pouco mais difícil para ele mentir. Que ele sabendo que a qualquer momento eu poderia mexer, que ia ficar mais difícil para ele mentir. E antes de chegar a data do casamento, grande dia, o que foi feito? Eu pedi para ele mandar um e-mail para ela na minha frente. Já que eles gostavam tanto de se falar por e-mail, eu falei para ele, você vai mandar um e-mail para ela falando que você não quer mais nada com ela. E aí ele fez isso na minha frente. E eu sei que ele marcou para depois conversar com ela pessoalmente. Só que como eu não sabia se ele ia chegar lá e falar a verdade, então eu montei um dossiê para mandar para o e-mail dela. E aí eu gravei uma conversa minha com ele, onde nessa conversa eu fui induzindo ele a falar o que eu queria que ele falasse. E ele falou que não gostava dela, que não queria saber dela, que se ele quisesse realmente saber dela, era com ela que ele estava, não era comigo, porque não tinha nada que me prendia, não prendia ele a mim, então se ele quisesse ir embora ele ia, tal. E ele foi falando tudo o que eu queria e eu gravei. E aí eu juntei isso com fotos minhas no apartamento para ela ver que eu morava lá ainda assim. Cheguei ao ponto de convidar ela para ir até lá. Eu falei para ela, vem aqui à noite que você vai encontrar nós dois aqui, já que ele fala que eu não moro mais aqui, eu te convido, eu abro o apartamento para você entrar, faço questão. Quando ele chegar do trabalho, ele vai encontrar nós duas sentadas no sofá. E contei toda a realidade. Eu falei, é mentira, o casamento está marcado, ele não cancelou coisa nenhuma. Eu cheguei ao ponto de dar o número do telefone da mestre de cerimônia. Eu falei, você pode falar com essa pessoa vai te confirmar que o casamento está marcado. Ela vai te dar o local do casamento. Tudo, todas as informações possíveis, eu passei para ela, que eu falei, se você quiser checar a veracidade de tudo que eu tô te falando, você checa. E mandei, juntei o áudio, juntei as fotos, juntei as informações e mandei no e-mail para ela. Ela não me respondeu, mas eu tenho absoluta certeza de que ela leu. E aí, depois disso, eles se encontraram pela última vez. E aí conversaram. Como é que foi, Carlos, a conversa? Então, exatamente... Foi imaginando aqui. Não, eu conversei com a mãe dela primeiro. Eu fui lá conversar com a mãe dela. Aí a mãe dela me passou tudo que estava acontecendo na vida dela, enfim. E me deu um conselho. Filho, casa com essa daí que você tá. O que a gente viu aí, a gente está vendo, né? Cristiane, tem um nome, né? Chama-se despreparo para conduzir uma vida amorosa. Os dois, tanto o Carlos quanto a Adriana, não tinham preparação nenhuma, porque desde antes de se conhecerem, eles vinham com relacionamentos, com vidas erradas,
consequências desses erros, e aí se juntaram. Ela foi vendo já as mentiras dele, foi vendo a situação errada e mesmo assim não tinha habilidades, preparo algum para lidar com aquilo. Então ela só ia piorando a situação. E assim, você olha, você ouve a história deles e você pensa assim, poxa, mas o Carlos errou muito com a Adriana, ele foi muito injusto com ela. Mas você não vê o outro lado, que a Adriana permitiu isso tudo. Porque você vê, ela falou que ela era muito obstinada, né? Uhum. E ela estava insistindo num relacionamento que já tinha mostrado lá atrás, desde a primeira vez que eles se conheceram, quando ele terminou com ela para ficar com a ex, depois voltou com ela. Já estava claro que ele não estava bem. Ela disse que na época ela estava bem. Mas você vê como é que as pessoas se enganam. Porque você pensa assim, não, eu não estou em um relacionamento, estou bem. Até que você entra em um e você não está bem coisa nenhuma. Porque, veja, a Adriana não estava bem porque ela foi morar com ele, 3 meses de namoro. E depois, com todas as mentiras, Renato, ela ainda insistindo, não, eu vou casar com ele. Esse é o despreparo que eu estou falando. É muito simples entender isso. Se você pegar uma pessoa que não sabe nadar e jogá-la no mar, o que vai acontecer com ela? Então, assim as pessoas estão entrando em relacionamentos totalmente despreparadas. E o que acontece quando elas entram em relacionamentos despreparadas? Elas se afundam, elas se machucam e machucam outras pessoas. Por isso, nós falamos, você tem que se educar ou se reeducar na sua vida amorosa, se você quer ser feliz no amor. O amor tem que ir para a escola, você tem que aprender a amar. Amar se aprende. Ok? Tanto é que nós vamos ver agora, com tudo isso aí que você acabou de assistir, né? Qualquer um poderia dizer assim, não tem jeito para esse casal. Esse é um cafajeste, um mentiroso de categoria maior. Precisa simplesmente jogá-lo no lixo e partir para outra. Vamos ver agora o impacto, o resultado de quando uma pessoa ou 2 pessoas quebradas, como o Carlos e a Adriana, que você acabou de assistir, vêm buscar a educação amorosa. Qual o resultado de colocar em prática o amor inteligente? Porque de amor burro eles entendiam muito, mas de amor inteligente nada. Mas eles aprenderam. E vamos ver como que com amor inteligente eles conseguiram dar a volta em todo esse nó aí dessa relação. Casaram? Casamos. Chegamos finalmente à data do casamento. E nos casamos. Houve até quem achasse que ele não ia aparecer no casamento. Falou, não, vai chegar na hora lá, você vai chegar lá e ele não vai estar lá. Mas ele estava, casamos, ele ficou até bastante emocionado no casamento e tal. Até porque estava acontecendo aquilo que você sempre quis, né? Que era casar, ter a sua família, né? Depois do casamento, mudou tudo? Não. Não. Os problemas continuaram. Na verdade, a única coisa que eu consegui foi cortar o contato dele com ela. Só isso. Mas ela ainda rondava os pensamentos dele, que eu percebia. E aí, numa ocasião, inclusive, num desses atritos que a gente tinha, ele acabou trocando o meu nome. Me chamou pelo nome dela. Da ex? E eu fiquei muito furiosa. Eu saí totalmente do eixo, totalmente. Eu perdi a noção e eu voei nele. Cheguei a dar uns tapas nele, de tão brava que eu fiquei. A situação foi chegando de uma forma que aí eu liguei para o meu pai e falei para o meu pai, por favor, deixa eu voltar para sua casa. Eu sei que eu não morava aí antes, mas eu não quero mais viver essa situação. Eu não aguento mais o Carlos. Eu já não aguentava mais ele. Eu já não sabia nem se eu gostava mais dele. De tão ruim que a situação ficou, de tanta briga que a gente tinha, que às vezes eu olhava para ele assim, eu não tinha mais todo aquele sentimento que eu tive para disputá-lo, parece que tinha esfriado. E na sua cabeça o divórcio era a saída? Na minha cabeça o divórcio era a saída. O que impediu você de se divorciar? O meu pai. Porque quando eu fui pedir ajuda para o meu pai, que eu queria voltar a morar com eles, a situação financeira na casa dos meus pais também não estava muito boa. E aí o meu pai falou assim, Adriana, eu não tenho como receber você e a sua filha, porque aí nessa época minha filha já estava morando com a gente. Que também gerou um atrito bastante grande, porque ele não suportava a minha filha. Então esse ainda era um outro motivo de briga entre a gente.
E aí o meu pai falou, eu não consigo trazer vocês duas para cá novamente e sustentar vocês duas, porque eu não estava trabalhando. Aí ele falou assim, olha, eu sei que a situação aí tá ruim, mas se você vir para cá vai ficar ainda pior. Então vê aí o que você consegue fazer, aguenta mais um pouquinho, que quem sabe o Carlos percebe as coisas que estão acontecendo e as coisas começam a melhorar. E aí eu falei, nossa, o que eu vou fazer agora? Você já ouvia falar das palestras durante essa crise toda? Ouvia, já ouvia falar da palestra, já sabia que ela realmente dava resultado, mas ainda não tinha buscado. Por quê? Eu não tinha um motivo, não tinha um motivo. Eu primeiro decidi ler o livro, O Casamento Blindado. E quando eu li o livro, eu me identifiquei com algumas inseguranças. Aí foi aí que a minha ficha caiu, de que eu era uma mulher, na verdade, bastante insegura. Até então, eu não tinha me dado conta disso, eu não percebia isso em mim. E aí eu notei, nossa, eu sou uma mulher extremamente insegura. Eu, na verdade, eu acho que eu tô com medo de ficar sozinha, de reconstruir a minha vida. E por isso eu tô girando em torno do meu marido, literalmente. O seu primeiro impacto com a palestra, então, foi através do livro Casamento Blindado. Foi através do livro. E nas primeiras páginas, porque fala sobre isso, nos primeiros capítulos, você, então, se identificou ali. Isso. Aí eu vi, eu falei, nossa, e aí eu comecei a notar. Eu sou essa mulher chata que cobra o marido atenção, que controla o marido. Eu sou essa pessoa. Eu falei, e notei, eu falei, nossa, como eu sou insegura, eu não posso mais viver dessa forma. E aí eu vi que o livro me deu aquela abertura. Eu falei assim, nossa, então se só um livro que eu li, ele já me mostrou o leque de problemas que eu tenho na minha personalidade, então eu vou até as palestras para buscar realmente ajuda. Aí foi quando eu cheguei lá, primeiramente sozinha. E aí eu comecei a frequentar as palestras e ali eu comecei a ouvir e notar que eu precisava mudar primeiramente a mim. Qual a diferença do livro, da leitura do livro, até a sua vinda às palestras? Quando você lê o livro, você tem que ter um entendimento sozinha. Quando você está na palestra, a pessoa parece que está ali falando realmente para você. Você tem uma interação ali. Você talvez esteja aí pensando assim, puxa, Cris e Renato, eu já errei tanto, nunca tive limites, nunca coloquei limites. Mas você pode, a partir de hoje, começar a colocar. Não é o fim do mundo. Você está pagando caro por não ter colocado limites na sua vida. Mas você pode começar hoje. Porque amanhã você vai colher os frutos das decisões de hoje. E foi essa que fez toda a diferença para mim. Naquele momento foi isso aí que fez toda a diferença para mim. Porque foi ali que eu aprendi que, na verdade, eu precisava mudar a Adriana primeiro. E não o Carlos. Porque eu queria tanto mudar o Carlos... E eu mesma não mudava, eu mesma não fazia nada, eu continuava aquela mulher chata. E aí eu comecei a querer mudar a mim, eu comecei a deixar as minhas manias, as minhas inseguranças, eu comecei de pouco, aí deixando. Então eu comecei a ligar menos, a controlar menos, até que eu fui conseguindo chegar ao ponto de já não ligar, de já não querer saber, de já não ficar cobrando dele as coisas. Então eu fui deixando. Você percebeu essa mudança nela? Percebi. Você pensou o quê? Eu achei que estava acontecendo alguma coisa. Até que um dia eu cheguei em casa e falei, Adriana, o que está acontecendo? Aí ela foi lá até o quarto, pegou o livro e me mostrou. Eu estou lendo esse livro aqui, ó. E esse livro aqui está me dando todo o direcionamento para a gente tentar restaurar as nossas vidas. Eu falei, que legal. Ela falou, além disso, eu estou frequentando as palestras. Como é que foi isso, Carlos? Descobrir o que você tinha que mudar? Então, nas palestras eu recebi o direcionamento de, assim, que eu vi que ela também mudou e que eu também podia mudar. Que eu não precisava ser mais aquele cara nervoso, que eu não precisava ser aquele cara arrogante, que eu não precisava ser aquele cara prepotente, eu não precisava ser aquele cara orgulhoso. Enfim, que eu tinha que enxergar ela também. Que eu, assim, eu poderia ser, não poderia ser o homem perfeito, mas poderia me punir nessas coisas e ser um homem melhor para ela. Foi isso que eu recebi nas palestras.
Agora eu noto uma diferença bem grande no relacionamento deles, né? Ele não era muito de ir na minha casa, ele começou a ir, sabe? E a gente ia lá, ele não conversava muito com a gente, agora ele já notei essa diferença, que ele era muito fechado. Você vê uma outra família, entendeu? Assim, ele não aceitava a filha dela do primeiro casamento, né? Hoje ele aceita, entendeu? Assim, você percebe que ele aceita mais. Você percebe que ele tá irradiante, está muito feliz com a novidade de ser pai, né? Da Adriana estar grávida. E que a vida profissional dele vai muito bem e que ela ajuda ele, entendeu? Ela abriu mão, assim, da profissão dela, abriu mão das coisas dela e ela faz toda a parte administrativa do trabalho dele, porque ele não tem tempo, é muita demanda e acaba sobrecarregando, e aí ele estava perdendo clientes. Aí, para não perder clientes, ela começou a ajudar na parte administrativa. Hoje ele vive dentro da verdade. Aprendeu que é a verdade. Sim. Sempre ter razão. Sim. E agora recuperou a confiança? Sim, eu que não tinha mais confiança nenhuma nele, passei a ter segurança naquilo que ele falava, no que ele fala. Eu não questiono mais. Hoje eu tenho total liberdade a tudo que ele faz. Ele me dá satisfação agora de tudo. Aquela pessoa que antes que era egoísta, né, fazia tudo por si próprio e mentia, agora ele não faz nada sem antes conversar comigo. Nada. Até para ir em algum lugar ele vem. Olha, o que você acha? Se ele não pode ir comigo naquele lugar, de repente é um lugar que eu não posso ir, ele prefere não ir. Até para não gerar desconfiança, e porque ele prefere mesmo que a minha companhia, então ele nem vai, ele já chegou a esse ponto dele abrir mão de ir em um determinado lugar, porque eu não poderia estar naquele lugar. Então, assim, ele mudou, ele daquele homem que mentia. Você pode dizer que o caráter dele mudou, o caráter dele mudou completamente, aquele homem mentiroso não existe mais. Olha, eu quero dar os parabéns para vocês, porque, de fato, o que vocês falaram com certeza está ajudando muita gente que tem que dar esse passo de chegar até as palestras e viver o que vocês estão vivendo hoje. Isso. E perseverarem, assim como vocês perseveraram. Continuar investindo. E continuar investindo, né? Não acabou, né? Não. Mas agora isso daqui acabou, não preciso mais de nada, não preciso fazer nada. Não, é uma coisa que é algo que tem que continuar investindo. Continuar frequentando as palestras. Isso. Parabéns mesmo para vocês. Eu e a Cíntia, nós ficamos por aqui, mas voltamos aos estúdios agora com os professores Renato e Cris. Obrigado, Cucato e Cíntia. Parabéns, Carlos e Adriana, por mostrarem aí com a história de vocês. E quando se aprende, mesmo depois de ter errado muito, pode ser feliz no amor. É possível ser feliz no amor. E eu quero terminar falando com você, que diz assim: eu estou cansado de errar. Eu já cansei de errar. Tentar do meu jeito. Eu quero saber o que é esse tal de amor inteligente, Renato e Cris, que vocês falam tanto, que se teve jeito para esse casal aí, com certeza vai ter jeito para mim. Então, se você está cansado de errar, nesta quinta-feira, venha para a palestra da Terapia do Amor, aprender esse amor inteligente. 10 horas da manhã e 8 da noite, Cristiane e eu estaremos fazendo a palestra, e às 15 horas o Cucato com a Cíntia. Mas se você acha que dá para errar um pouquinho mais, complicar um pouquinho mais, não vem não. Aguarda para você complicar mais, porque sempre dá para piorar. Obrigada, alunos, e até semana que vem. Tchau, tchau. Tchau. It's a wonderful show. It's the most intelligent show on television.